Pois bem, meus amigos, a seleção brasileira foi convocada nessa penúltima convocação antes da convocação para a Copa do Mundo, né, que vai acontecer em 2026. E, infelizmente, Luciano Juba e Jean Lucas estão fora da convocação do Ancelotti. O Jean Lucas a gente já esperava, né, por conta da disputa que tem ali no meio-campo. O Lucas Paquetá também ficou fora. Mas eu particularmente não consigo entender o porquê que o Juba tá fora, porquê que o Juba não teve. Eu até imaginava que ele não fosse ser convocado por conta da não utilização dele quando ele foi convocado, mas não tem disputa com o Juba, né? Eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes de qualquer coisa peço para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Deixe o seu like, inscreva-se. Vamos falar hoje sobre a convocação da seleção brasileira e, né, a não convocação de Jean Lucas e principalmente de Luciano Juba. Deixa o like aí. Meus amigos, olha só, vamos falar então sobre a convocação da seleção brasileira para o amistoso contra a França e também contra a Croácia. O técnico chamou Léo Pereira, Gabriel Sara, Igor Thiago, Ryan, Hendrick, né, Ibangues, Danilo, né, o jogador do Botafogo, foram lembrados nessa convocação aí, antes da definição para a Copa do Mundo, tá? Muito se falou do Neymar, que tá fora, do Paquetá, do Pedro também, enfim. O técnico Carlo Ancelotti anunciou nessa segunda-feira a relação de jogadores convocados, né, para os amistosos contra a França e contra a Croácia, dia 26 e 31 de março. Tá? Essa é a última convocação da seleção brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. Tá? A explicação da lista é que depende muito das lesões, obviamente. Né? Disse aí o treinador. É uma lista criada com jogadores que estão 100% da condição física. E muito por isso eu acho que o Neymar não foi convocado. Temos lesões importantes como Militão, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrigo, que desejamos uma rápida recuperação. Vamos jogar 2 jogos muito importantes de intensidade, com prazo muito curto, incluindo a viagem. Então, preferi chamar quem está 100%. Eu acho que isso foi um recado muito direto para o Neymar, né? Que existe uma comoção de que levam ou não levam o Neymar, levam ou não levam o Neymar. Enfim, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Tá? O Carlo Ancelotti não se prolongou na resposta sobre a ausência do Neymar. O atacante do Santos estava na pré-lista, mas não disputou o jogo contra o Mirassol, né? E que o técnico acompanhou em loco. O técnico foi lá ver o jogo, lá em Mirassol, do Mirassol contra o Santos, e o Neymar simplesmente não jogou. Tá? E com toda a seriedade, a opinião minha, tá? Não é informação. Ele não jogou esse jogo porque ele sabia que era um jogo muito complexo, muito difícil, do Santos conseguir performar. Jogar contra o Mirassol lá é muito difícil, e a chance dele não jogar nada era muito grande. Então ele tentou empurrar, né, o Ancelotti para o jogo da Vila Belmiro contra o Corinthians, mas acabou que contra o Corinthians ele também não jogou nada. Tá? A lista, né, ainda conta com Léo Pereira, do Flamengo, Gabriel Sara, do Galatasaray, Igor Thiago, do Brentford, o Ryan, né, do Baltimore, e dentre outros, né, Ibangues, que foi chamado para a seleção do início desse ciclo pós-Copa do Mundo de 2022, e o volante Danilo, que chegou a ser convocado pelo título. Tá? Abre aspas aí novamente para o Ancelotti. Quando chamamos jogadores novos, queremos saber como se incorporam ao nosso ambiente, caráter, sabemos perfeitamente como estão jogando, porque temos a avaliação de cada jogador que está nessa lista. Vamos lá, meus amigos. Vou trazer a lista completa para vocês. A gente falar sobre Juba, falar sobre Jean Lucas. Goleiro, Alisson, Bento e Ederson. Não sei o que o Bento está fazendo nessa lista. Tá? Eu acho uma grande injustiça do futebol você não dar uma oportunidade para o Fábio. Tá com 45 anos, mas mesmo assim consegue ser o melhor goleiro em atividade nesse momento. Tá? Mas o Bento não está jogando nada no Al-Nassr, né? Defensores, Alexandro, beleza. Pela experiência, né? Pelo que ele joga no Flamengo. Com todo respeito, se o Alexandro não jogasse no Flamengo, ele jogasse em outro time, ele não seria convocado, porque fisicamente, né, ele não está 100%. E aí contradiz o que o Ancelotti disse até na própria coletiva, de que eu vou levar jogadores que estão 100%. O jogador está jogando não quer dizer que ele esteja 100%. O Neymar está jogando, mas não está 100%. O Alexandro está jogando, mas não está 100%. Eu nem sei se em algum momento, desde quando ele chegou aqui no Flamengo, o Alexandro esteve 100%. Tá? Mas vamos lá. Bremer, Danilo do Flamengo, lateral, é outro que está longe de estar 100%. Douglas Santos do Zenit, e aí que cabe, né? Gabriel Magalhães, Ibanez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Andrei Santos, Casimiro, Danilo, Fabinho e Gabriel Sara. Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. Tá? Algumas baixas da seleção para essa data FIFA já eram conhecidas, né, há algum tempo, como o zagueiro Éder Militão e do volante Bruno Guimarães. Outras são recentes, quando os atacantes Rodrigo e também o lateral Caio Henrique e também o Wanderson. Tá? Como eu disse anteriormente, o Brasil vai enfrentar a França no dia 26 em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando, ambos
lá nos Estados Unidos, tá bom? A ausência do Jean Lucas, meus amigos, eu até concordo porque ele caiu muito aí de rendimento. E a grande questão é que a disputa com ele no meio campo, porra, é muito forte, né? Andrei Santos, Casimiro, Danilo, Fabinho, Gabriel Sara. Mas mesmo assim, né? Se você for olhar os caras que foram convocados, Andrei Santos, não acho nada demais. Foi convocado porque joga no Chelsea. Casimiro, beleza, um cara de renome, voltou a jogar bem. Danilo do Botafogo. O que o Danilo tá jogando no Botafogo para ser convocado? Ele não foi convocado pelo que ele tá apresentando no Botafogo, gente. Ele foi convocado pelo que ele apresentou lá atrás no Palmeiras, não é possível. Porque no Botafogo ele não joga. Não consegue performar, tá? Fabinho, no Al Ittihad. Fabinho do Liverpool que foi convocado. Não foi o Fabinho do Al Ittihad. E o Gabriel Sara, que a gente não acompanha, mas tem jogado bem sim lá no futebol turco, né? Mas é um jogador com característica que eu considero até diferente do próprio Jean Lucas. Mas, por mais que seja um meio campo muito disputado, né? O Paquetá ficou de fora, né? Eu considero que tem jogadores aqui que a gente pode falar, pô, o Fabinho, o Danilo do Botafogo. Mas é questão de gosto, vamos dizer assim. E no ataque tem o Hendrick, justo, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, né? Se de repente o Jean Lucas ou o Juba ele jogasse no Brentford ou no Southampton, ele estava convocado. João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan, Vinícius Júnior. Um grande exemplo é isso. O Ryan estava aqui no futebol brasileiro, lembra? Estava jogando no Vasco, jogando bem pra cacete. Não era lembrado. Ele foi pro Bournemouth, lá da Inglaterra. Bournemouth. Convocado o Ryan. Então assim, cara, falando especificamente, e finalizando o Vinícius Júnior, tá? Falando especificamente sobre a não convocação do Jean Lucas, beleza, uma escolha, realmente ele não tá voltando a jogar bem agora, mas nesse ano ele não conseguiu performar em alto nível para ser chamado para a seleção, mas tem alguns jogadores que estão na lista que também não estão jogando nada, beleza. Agora, eu não consigo entender a não convocação do Luciano Juba. Eu já imaginava que isso fosse acontecer, essa não convocação, pelo fato dele ter convocado o Juba e sequer ter dado oportunidade para ele jogar. Sequer ter dado poucos minutos para ele em campo. E a gente acha que não, e aí é uma opinião minha, não é da Gol, é uma opinião minha, e opinião eu tenho direito de dar. Ainda existe, porque quando você vê um cara do Bournemouth, do Brentford, né, ainda tem essa parada impregnada de que o futebol do Nordeste ainda tem, cara, ainda tem. A gente vai bater nisso aqui até isso acabar. Eu sei que basta você pegar aqui a lista. Quem não tá jogando fora do país, tá jogando em qual time aqui? Danilo tá... Olha só, então vamos lá, juntos aqui comigo. O Alisson. Os atletas que estão jogando no futebol brasileiro. Alexandre Flamengo. Danilo Flamengo. Vamos lá. Mas quem? Léo Pereira Flamengo. Casimiro, Danilo, Botafogo. Mas quem? Hendrick, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. Então, os convocados que estão jogando aqui no Brasil são os jogadores que são do Flamengo e do Botafogo. Será que não tem mais ninguém no futebol brasileiro que esteja jogando um bom futebol? Que possa... Será que... Por que é tão difícil um jogador do Nordeste, estando jogando aí do Nordeste, conseguir permanecer sendo convocado aí na seleção? E eu bato na tecla em relação ao Luciano Juba, porque o Ancelotti falou de 100%, só vou levar quem estiver 100%. Ancelotti, Danilo do Flamengo e Alexandre não estão 100% nunca. E o que o Douglas Santos fez na vida dele como jogador para ser convocado? Ele está jogando no Zenit. O Zenit só está jogando as competições nacionais, porque a Rússia está fora de todas as competições europeias. Então, assim, ele não está sendo nem testado numa Euro, numa Champions. Não está, ele está jogando a Copa da Rússia, o Campeonato Russo, o Russão 2026. E a situação do Juba é que o Juba ele joga bem, o Juba ele joga de lateral esquerdo e o Juba também ele consegue performar e jogar de ala. Então você ganha e você leva um 3 em 1, né? E você acaba não levando o Luciano Juba, infelizmente. Então acho que passa muito pela condição técnica, passa muito do que ele pode entregar e passa muito ainda da forma que a grande cúpula do futebol brasileiro olha para o futebol do Nordeste. Eu entendo, o Juba não, assim como o Bahia caiu muito de rendimento, mas ainda assim ele está jogando melhor do que o Douglas Santos, por sinal, ele está melhor fisicamente do que o próprio Alexandre. Né? A não convocação dele, eu já esperava, como eu disse anteriormente, porque não foi sequer utilizado quando foi convocado, mas você não levar ele novamente em detrimento do Douglas Santos, enfim, é triste. É triste. Mas tem muita água ainda para rolar, essa lista vai mudar muito, vai ter
contusões, né? Vai ter saídas, vai ter entradas. E vamos ver se na última convocação, porque agora vai partir para a última convocação antes da Copa do Mundo, de repente, né, o Luciano Juba possa se fazer presente. Jean Lucas eu acho muito difícil, mas eu acho que o Juba seria mais do que merecido estar nessa convocação, ter a oportunidade de jogar, ter a oportunidade de mostrar o seu futebol, porque se ele não for o melhor lateral esquerdo hoje do futebol brasileiro em atividade, eu não sei quem é. O Alexandro não tá jogando isso tudo. O Arana deixou de jogar isso há muito tempo. Ele teve que ir lá na Rússia para pegar o Douglas Santos. É triste, mas vamos torcer, enquanto a vida há esperança. Deixa o like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista Esther, meu seu canal Gol TV, forte abraço, orações, tamo junto, valeu.